Corrimento vaginal de repetição. A gente sempre pergunta o seguinte dentro do bioalinhamento: qual seria a vantagem biológica disso acontecer? Por que a gente fala de vantagem? Porque o nosso corpo, ele atende a essas necessidades biológicas. O nosso corpo, ele não cria comportamentos ou ele não adota comportamentos para, de alguma forma, nos limitar. Ele adota comportamentos que são favoráveis por conta de um estímulo. E que estímulo é esse? Um estímulo impactante, que nós vivemos sobre um hiperestresse. Por que hiperestresse? Porque é impactante, inesperado e é vivido de uma forma bastante intensa, né, pela pessoa. E é isso que diferencia a minha situação de outra pessoa, porque cada um percebe o mundo de forma diferente. Obviamente, cada um de nós percebe uma situação, dependendo se você é homem, se é mulher, então os resultados também serão diferentes. O que importa para mim, de repente, para você, não faz a mínima diferença. Aí sempre a gente parte do princípio de perguntar para nós mesmos qual seria a vantagem biológica desse comportamento do meu paciente. No caso do corrimento vaginal, é como se houvesse uma necessidade do organismo de expelir algo como se não estivesse apropriado no local. Então, aonde o corpo expressa um comportamento, né? E aí a gente sempre fala de comportamento, a gente não fica aqui falando de doenças, porque são comportamentos. A doença soa como algo agressivo, né? Eu preciso combater, eu preciso eliminar a qualquer custo. Quando a gente entende o comportamento, fica um pouco mais leve. A gente percebe que o nosso corpo está a nosso favor. Então, qual seria o comportamento? É uma tentativa do corpo de tentar eliminar. É como se fosse uma sujeira na genitália. Mas essa sujeira é real ou não? No caso de algo real, essa mulher pode ter dormido com a pessoa. Essa pessoa, depois que ela já estava tendo relacionamento, essa pessoa se mostrou diferente. Então é como se fosse um parceiro que não serve. Ou pelo menos, diante de certas atitudes, naquele momento específico não está servindo. E aí o corpo começa a ter manifestações. E por que se torna recorrente? Porque cada vez que tem contato com a informação do cenário, pode ser sempre no verão, pode ser sempre no inverno, tudo depende. Quando é que houve aquela situação que foi um hiperestresse? É como se sofresse um impacto. Então, quando é que isso aconteceu? E aí o corpo começa a ter essas manifestações. São pistas. Por isso que a gente precisa perguntar para o nosso paciente quantas vezes isso acontece, como que é essa recorrência desse comportamento, quando é que isso mais se manifesta, quando é que os sintomas eles iniciam. Então a gente precisa fazer essa investigação para a gente poder entender o cenário da pessoa, para poder entender o que na percepção dela levou a ter esse comportamento. E aí a gente começa a entender, né, que às vezes não é só no real. Uma coisa que pode ser até virtual. Vamos supor, uma mulher de 40 anos, que tem uma filha de 18 anos, que iniciou a vida sexual, então a abertura de conversar com a mãe, enfim. Mas a mãe descobriu que esse parceiro, né, o namorado da filha, então na percepção dessa mãe, é alguém que ela considera que não serve para a filha. Então, de forma virtual, né, ela se coloca no lugar da filha. Esse cara não serve para minha filha, esse cara não pode prosseguir com isso. Ela pode ter comportamentos, porque a preocupação dela fica direto como se fosse com ela. Nossa, porque se fosse comigo, eu não ficaria com ele, porque se fosse comigo, porque se fosse comigo. E de tanto pensar nisso, de tanto ser forte isso para a mãe, pode ter manifestação na mãe. Entendeu? Porque para a filha talvez esteja tudo bem. Aqui dentro existe uma pendência, algo que não está resolvido. Então por isso que começa a ter comportamentos. Então tenta descobrir na sua paciente quando é que iniciaram os sintomas. Porque essa data cronológica vai levar a tua paciente a uma data de um evento que aconteceu na época, pouco antes do início dos sintomas, que na percepção dela, e aí a gente se isenta de qualquer julgamento, deixa ela contar as histórias, é como se fosse o parceiro não servisse, pelo menos não naquele momento. Eu não estou falando aqui exatamente de algo assim mais extremo, né? Algo pesado, né? Algo sujo, realmente sujo. Eu estou falando assim, de repente, olha, uma pessoa tem um casamento feliz e num certo dia foram numa festa e esse marido, ele ultrapassou um pouco mais e ficou inconveniente. Ele talvez quis ter relação
com a esposa, só que a esposa não estava afim por conta de que ele estava embriagado, enfim, naquelas condições não queria. Não quer dizer que ela não o ame, não quer dizer que ela não queira, não deseje ele, mas não naquelas condições. E se de repente ele deu uma forçadinha, no sentido assim de insistência, ficou chato, né? Ela talvez teve esse choque, né? Esse parceiro dessa forma não serve pra mim. Não que no outro dia ela vai dar um pé na bunda dele ou coisa parecida, mas alguma coisa provavelmente ela faça. Se ela perceber que talvez não consegue fazer nada, foi impactante demais, o corpo começa a ter comportamentos. E aí vem essas manifestações. Urticária recorrente. Urticária dá uma coceira na pele incrível, né? E aí como que eu encontro o que está causando essa urticária? Urticária sempre acompanha uma conotação de tentar arrancar algo. E o arrancar, gente, olha que interessante, é o arrancar com as unhas mesmo, né? Por isso que a gente coça. É como se tivesse um contato aqui presente que eu não quero, então eu coço. Qual é a vantagem da coceira? É uma tentativa de arrancar com as unhas aquilo que para mim eu não quero contato de forma alguma. Porém, parece que o contato está aqui em mim. Eu sei que eu já tomei banho, eu sei que não tá ali o contato, porque eu estou vendo. E como é que eu me livro disso, né? Toda hora eu me lembro. Aliás, eu nem lembro e eu fico tentando como se fosse arrancar aquele contato. Então por isso que vem essa manifestação, esse comportamento, que é uma vantagem biológica. É como se a gente não tivesse sido capaz de nos livrarmos daquele contato. E aí o corpo tem uma manifestação em forma de alergia, em forma de urticária, que aí você vai esfregar toda hora e é como se em algum momento você vai conseguir arrancar essa informação do seu corpo. E lembrando que pode ser de um toque real, de um contato real, pode ser de um contato imaginário. Então assim, ó, só de pensar que aquele assaltante me pegasse pelo pescoço, olha, até me coça aqui, ó. Isso é a mesma coisa quando a gente fala assim, ó. Provavelmente vocês já tiveram pacientes que chegaram no seu consultório, ou vocês foram fazer atendimentos, e esse paciente, talvez uma criança, eu falo criança porque estava na escola, né, e tem muito contato com outras crianças. Às vezes ficou coçando e tal, começa a coçar a cabeça e fala assim, ah, ele tá com piolho. Dá uma coceirinha na tua cabeça? Então só de imaginar que piolho pode ficar na tua cabeça, já dá aquela coceirinha, parece, né? Então é o imaginário. Né? O virtual é você ver alguma coisa em outra pessoa e você se coloca no lugar dela. E aí começa a ter manifestações no seu corpo porque você viveu muito intensamente. Sabe aquela coisa assim? Eu me coloco no lugar do outro. Tem alguns casos que é até perigoso a gente se colocar no lugar do outro porque acaba vivenciando demais. Tem gente que literalmente se coloca no lugar do outro e aí é virtual. Então, em resumo, sendo real ou imaginário, se aqui dentro teu cérebro percebeu como acontecendo, tornou-se real para ele. Por que é que acontece a urticária? Por conta dessa situação de querer arrancar um contato indesejado, mesmo que não esteja, eu tô vendo que não tá aqui, mas aqui no meu cérebro está registrado. Então, antes, qualquer resquício de informação no ar, se no dia que você teve aquele contato indesejado estava frio, pode ser que toda vez que fique frio você tenha urticária. E você estava de repente usando uma blusa de lã, né? Então toda vez que você usa uma blusa de lã, o teu corpo lembra da situação, aciona esse comportamento que é, antes de mais nada, tentar arrancar aquele contato indesejado. E a esclerose lateral amiotrófica ocorre uma degeneração na inervação, né? Partindo da medula, e aí vai perdendo os movimentos dos membros inferiores e cada vez vai se tornando mais limitada a pessoa. Mas o que é que causa a esclerose lateral amiotrófica, segundo os estudos que embasam o bioalinhamento? Seria um grande deslocamento lateral. O deslocamento lateral que eu digo é, por exemplo, olha, igual aconteceu com uma paciente nossa de Curitiba. Ela trabalhava no setor e aí teve que mudar de cidade do dia para a noite. Foi, entre aspas, convidada a mudar de cidade. Ou ela mudava, ia para uma cidade bem distante e era para o mesmo setor, enfim, estava implantando a empresa lá, ou simplesmente um abraço. Aí é que foi a situação que ela viveu com hiperestresse. Aí que foi uma situação que para ela, na percepção dela, foi vivida de forma dramática. E por isso, olha, deslocamento lateral. Não é que ela perdeu o emprego. Na visão dela, na percepção dela, esse deslocamento lateral, que teria que ser rápido, ela não podia pensar, mal pensar e tinha que se deslocar ou não. Esse drama que ela viveu de forma muito forte, eu desloco ou não?
esse drama que ela viveu de forma muito forte é que mexeu com ela. E se outra pessoa do mesmo setor recebesse a mesma proposta, é certeza então que ela teria a esclerose também manifestada? Não, porque depende da percepção de cada um. Pode ser que um simplesmente fala assim, nossa, que legal, eu gosto mesmo de viajar, eu gosto de aventuras, e outro de repente fala assim, quer saber, eu nem gostava desse emprego, eu vou fazer outras coisas, eu vou pedir as minhas contas. Entenderam que existe um conflito biológico? Conflito biológico é, eu não sei o que fazer, eu não consegui fazer aquilo que gostaria, eu não conseguir ter reação. E a nossa biologia, ela vem com um comportamento por conta de um estímulo que foi muito forte. Qual que é o estímulo? É esse hiperestresse, é essa situação que eu vivi de forma traumática. É a situação que o seu paciente viveu de forma dramática para ele. Aí é que tá. Porque de repente você vai falar assim, não, mas lá era muito melhor pra você, mas você ia ficar mais perto da sua mãe, você ia ficar mais perto da tua família. O problema é como o teu paciente enxergou isso. Talvez esse era justamente o peso, talvez ele queria uma independência. E aí não vai adiantar a gente falar assim, não, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Não tá tudo bem, para ele não tá tudo bem, senão ele não teria esse conflito biológico. Então a gente precisa olhar o nosso paciente de uma forma mais abrangente, escutando a história dele. O que determina que o organismo é mais ou menos conflituoso? Na verdade, a nossa percepção. A minha percepção não pode influenciar na percepção de vida do paciente. Eu só preciso entender, mas nunca julgar. Mas o que influencia se um paciente tem uma tendência mais conflituosa ou menos conflituosa é a percepção dele. Porque todos nós temos histórias de vida, temos pedaços, trechos de vida dramáticos, temos trechos muito alegres, temos trechos hilários. Mas o que é que faz diferente uma pessoa da outra? A percepção dela. E se ela percebe então o mundo como um lugar conflituoso, ela vai ter muitos conflitos biológicos, porque toda hora é acionado um mecanismo de luta ou fuga no corpo dela. Agora, se ela percebe o mundo de forma convidativa, de forma amistosa, provavelmente essa pessoa vai ter menos conflitos. O que eu estou dizendo aqui é a percepção, não é o eu quero sentir assim. Sabe aquela coisa, por exemplo, assim, eu perdoo, mas eu não esqueço? Essa pessoa, ela tem uma chance de ser bastante conflituosa. Não bate uma coisa com a outra, entendeu? E não é julgando se está certo ou errado. A história de vida de cada um nos faz perceber o mundo de uma forma diferente. Comportamento de mentiras. Qual a vantagem biológica? Existem as constelações esquizofrênicas, né? Então, as constelações que a gente fala dentro do bioalinhamento são comportamentos emocionais para mudar a percepção quando existe mais de uma situação que acontece de forma dramática. Quando acontece uma, até que o corpo ele começa a ter manifestações físicas. Quando acontece uma segunda com o mesmo cenário, o corpo começa a ter manifestações de comportamento emocional. Então é justamente para perceber o mundo diferente, porque de novo ele está como se estivesse caindo na mesma armadilha, né? Não está conseguindo resolver aquilo. Então a estratégia biológica é agora tentar mudar a emoção dessa pessoa. Olha que interessante. Quando uma pessoa passa por duas situações de grande desvalorização sobre ela mesma, né? Ou sentido por outra pessoa, então ela começa a ter comportamentos que não são conscientes, que fique bem claro aqui, comportamentos de um megalomaníaco, né? Que é isso? São pessoas que sempre estão contando vantagens, são pessoas que sempre têm uma necessidade de se mostrar grande, de se mostrar vitorioso, de se mostrar mais que os outros. Então muitas vezes a gente acaba julgando essas pessoas. Por isso que é difícil, olha só, é uma questão biológica na maioria das vezes. E essas pessoas que têm esse comportamento de ego inflado, né? Tem gente que, nossa, é ego inflado até para doença, né? Se chegar num consultório médico e alguém fala assim, nossa, eu tô vindo aí que, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, eu preciso passar com o doutor aí. Aí essa pessoa já escuta, ela não pode falar para trás, então ela já fala assim, dor de cabeça? Ixi, eu tive uma enxaqueca que eu fiquei uma semana de cama. Você sabe o que é isso? Uma semana inteira. Não, dor de cabeça pra mim é fichinha, nem venho no médico mais. Então assim, até pra
situações desconfortáveis, essa pessoa quer ser mais que as outras. Então é aquela que fala de boca cheia. Mas por quê? Essa pessoa já tomou tanta pancada na vida que ela tem uma necessidade inconsciente, que fique bem claro, por isso que não dá pra gente julgar. Às vezes fala assim, nossa, mas fulano é metido, fulano tudo, não sei o quê, e de repente é biológico isso, e dá pra ser tratado. No caso de mesoderma novo, né, que a pessoa sofreu muitos impactos, sofreu muita desvalorização, a vantagem é que se ela se adiantar, mostrando no que ela é forte, mostrando naquilo que ela é grande, naquilo que ela tem bastante, dificilmente a outra pessoa vai desvalorizá-la, ou ela ficará com um sentimento de desvalorização. Então é um reforço de comportamento, é uma tentativa da biologia de trazer uma nova percepção para essa pessoa, porque se ela se sentisse cada vez mais desvalorizada, poderia ser que isso comprometesse a sobrevivência dela. Tá? E quando eu falo comprometer a sobrevivência, é justamente a caminho de uma depressão, é a caminho de algo que às vezes fica sem volta, tá? Que chega no momento que ela não tem controle. Então a biologia tenta resgatar essa pessoa o quanto antes. As mentiras, né? Uma pessoa sempre mentir, aí entra no tecido ectoderma, né? É justamente não consegue ter contato com a realidade, com o mundo, né, que ela vive, que não consegue suportar, é doloroso demais o mundo que ela vive, então ela precisa de um mundo de mentiras. Por isso que às vezes é safadeza mesmo, vamos falar aqui o português claro, mas tem muitos casos que a pessoa acredita que é daquele jeito mesmo. Então mente sobre dinheiro, mente sobre status e mente acreditando que é verdade. Essas pessoas, elas falam uma vez e elas acreditam que aquilo é verdade. Na segunda vez que ela vai contar, na cabeça dela é uma verdade. Então nem sempre algo que a pessoa se programou, muitas vezes é algo mesmo um distúrbio de percepção. E no caso da fibromialgia, que é sentimento de desvalorização enorme, a pessoa não tem essa defesa de mentir e joga sempre para o corpo sentir, como se fosse uma autopunição. Como resolver? Na verdade, não é como se fosse uma autopunição. A fibromialgia, ela vem de um grande sentimento de desvalorização ou impotência, e aí ela vai se espalhando pelo corpo à medida que o tempo vai passando e essa pessoa não consegue finalizar o processo, ou à medida que cada vez mais ela vai se sentindo mais desvalorizada ou mais impotente diante de alguma coisa. Por exemplo, já tive uma paciente que ela se sentiu impotente porque ela não conseguia cuidar do pai da forma que ela gostaria. Então vejam só que assim, olha, é a percepção da pessoa e não vai adiantar você falar assim, Não, mas olha, você fez tudo que podia. Você é uma boa filha, você foi uma boa filha, você fez tudo que podia. não. Isso são palavras de conforto, nem sempre são sustentáveis, porque aqui dentro do corpo dela, aqui no cérebro tem um registro dela, porque é a percepção dela, tem um registro dizendo assim, que ela não foi capaz de dar tudo que ela podia para o pai, né? De dar tudo assim, talvez um conforto, talvez uma atenção e talvez não disse um eu te amo se despedindo dele. Essa minha paciente foi mais ou menos dessa forma. Então ela não foi capaz, ela não conseguiu, ela queria, eu te perdoo e eu te amo. E ela não disse. Quando foi no dia seguinte, o pai dela não tinha resistido. E aí ela ficou com essa sensação de que ficou uma pendência. Então olha só, mas tudo isso é na percepção dela, porque ela já tinha tido outras conversas com ele, e eles não eram de ficar falando eu te amo, eu te perdoo, isso tudo, mas as conversas já mostravam, o teor da conversa, né, que ela foi me contando tudo, já mostrava que estava tudo bem entre eles, já tinha esse contato, mas na percepção dela é como se ficou essa pendência. É mais ou menos assim, montei uma árvore de Natal, só faltou aquela estrela lá em cima, mas a árvore estava ali com todos os enfeites, já estava acontecendo, mas faltou aquela estrela lá em cima. Então esse faltar uma coisinha é que na percepção dela ficou a pendência. Então olha só, ela começou com uma dor na cervical. E por isso que a gente pergunta para o paciente por onde começou. Porque se ele tem dores generalizadas, ou sempre em algum lugar do corpo dói mais, ou por onde é que começou. E aí ela me contou que ela tinha isso há 3 anos e começou pela região cervical. Então é uma sensação de submissão, né? Eu não fui capaz, e aí ele se foi, o que eu faço? Eu estou submisso à situação. Então começou pela cervical, essa dor foi descendo, depois tinha nos ombros. Ela descrevia assim, que essa dor andava.
Mas no caso da fibromialgia, o que acontece são pontos que a pessoa está sentindo, né? Então a gente precisa perguntar para ela onde mais acomete, onde mais se manifesta. Então são pontos que mostram pra gente a expressão do conflito biológico particular dela, a expressão do que ela está sentindo. Então olha que interessante, começou pela cervical, então é claro que é um sentimento de submissão. Então quando ela veio para fazer o tratamento por conta da fibromialgia, minha primeira pergunta, quando começou? Ela falou, há 3 anos. E por que eu pergunto isso? Para eu começar a jogar ela dentro daquele cenário antes do início dos sintomas. E aí eu perguntei, o que aconteceu pouco antes do início dos sintomas da fibromialgia? Aí ela contou a história do pai dela. E aí eu perguntei, por onde começou? Ela falou, começou aqui nessa região do pescoço. E eu falo, conta mais, conta mais. Aí depois foi descendo e ela me contou tudo. Depois os braços, aí depois quadril, também nas pernas. E aí de tempos em tempos tem um local que se manifesta mais. Por que que isso, como se essa dor andasse como ela me descreveu, né? Por que que acontece isso? Para se ter as crises de fibromialgia, né? Então tem tempos que melhora. Tem tempos que aquilo fica agudo, fica sofrendo mesmo, fica limitante, doloroso. E a pessoa fica refém dessa dor, dessas limitações. E aí o que que acontece? Quando a pessoa tem um contato com algo que estava naquele cenário, se naquela época estava frio, era inverno, provavelmente toda vez que ela estiver num ambiente frio, aciona esse mecanismo. E não é consciente, gente. Faz parte do cenário. Vocês já não passaram assim, olha, em frente de repente a uma doceria, alguma coisa, um lugar que faz bolo, aí você sente um cheiro de bolo e fala assim, nossa, isso aqui é o cheiro do bolo que minha mãe faz, né? Então te joga lá. Então é a mesma coisa, um cheiro, o gosto de alguma coisa, uma temperatura específica que te joga lá, faz parte do cenário, aí começa a ter manifestações no corpo. E por que que vem uma manifestação de dor? Então o corpo, o que que ele faz? Quando se sente impotente, para você parar de lutar com aquilo, né? Porque cada vez que você tenta resolver e não consegue, você se sente mais impotente. Então o que que o corpo faz para você parar de lutar? Ele diminui a função daquele órgão ou tecido, no caso aqui músculos, tendões, ligamentos, e aí causa dor. E quando ele faz isso, como se fosse de forma real, você para de ir para a luta. Porque diminuiu a função daquele órgão ou tecido, né? No caso músculos, tendões, ligamentos, diminuiu a função, então você para de lutar. Então, se você não luta, você não sofre. Você não se sente mais incapaz, você não se sente mais impotente. Entendeu? É uma reação biológica que limita? Sim. É dolorosa? Muito. Mas graças a isso, você ganha tempo de sobrevivência porque não está mais lutando. Porque se estivesse lutando, se estivesse tentando, o teu paciente estaria numa situação muito pior do que a queixa dele, que é de dor. E aí como que a gente faz para corrigir isso? A gente precisa trazer ele para o agora, o nosso paciente para o agora, para o tempo presente, e fazê-lo enxergar. Ele tem que narrar para nós o que é que hoje, no tempo presente, ele consegue, ele é capaz de trazer para a vida dele, onde ele se sente valorizado. O que é que ele conquistou, o que é que ele foi capaz de conquistar e não precisou de ser de forma impactante, inesperada, mas que ele trouxe e ele se sente valorizado, ele se sente capaz por causa disso. E por que é que dá certo isso? O que isso tem a ver com a fibromialgia? Tudo. Sabe por quê? Porque é totalmente o contrário do que originou esse comportamento de dor no corpo dele. Então é por isso que aqui no cérebro dele reforça todo esse mecanismo, dá foco no que dá certo e para de dar foco naquilo que um dia não deu tão certo, que ele foi incapaz de fazer, que ele se sentiu impotente ou desvalorizado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho.